Deputado, boa noite. Tudo bom, Limara? Tudo bem? Tava curtindo o som aqui. Tudo bem? Tudo certinho, deputado. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Prazer todo meu, Antes de querido. mais nada, antes de mais nada, deixa eu te dizer, deputado, que a gente está começando esse trabalho de live aqui há alguns dias, há algum tempinho aí. Então, depois ela fica hospedada no site do jornal Força do Vale, que o senhor conhece muito bem, né, lá da Reneira, o Caetano que está fazendo um trabalho muito legal lá, está estruturando o site, está ficando legal, e também vai para as outras plataformas aí. Mas, Maurício, prazer tê-lo aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho do seu trabalho, nesta época aqui, principalmente, a gente sabe que tem auxiliado bastante os municípios, e desde já te agradeço aí a participação aí, tá bom? Eu que agradeço, viu, Limara? É um prazer poder falar com vocês através desse momento que a gente está vivendo de um novo mundo, em função da pandemia. Muitos lugares a gente encontra ainda um regramento e um comportamento muito estrito com relação ao distanciamento social. Hoje eu estou aqui da minha casa, tu está aí da tua casa, mas ainda assim nós encontramos esse meio da internet que nos oportuniza estar muito perto e trazendo informações do palco de Brasília, daquilo que acontece na Câmara Federal, daquilo que a gente está vendo aqui no governo do Estado, e em especial aquilo que a gente pode reverter como resultados para Encantado e para o Vale do Taquari. É um prazer sempre poder estabelecer esse laço. E eu faço parte do fã-clube da Reneira e do Caetano, lá do jornal Força do Vale, porque em todos os momentos, em todas as ações que a gente pôde protagonizar, desde a época que fui deputado estadual, agora como deputado federal, o Força do Vale sempre deu uma bela cobertura e a oportunidade da gente poder debater temas que são caros para o Rio Grande, temas que são caros para Encantado, e, sobretudo, a oportunidade que a gente tem de desvendar o que é essa nova política que a gente está fazendo, não é? A forma com que a gente pode prestar conta da atuação que a gente tem visto e vivido. E eu carrego isso de uma forma muito transparente, muito trabalho de porta aberta e franqueando aqui a oportunidade de levar informação, como tu está muito bem colocando aí, Nolimar, na oportunidade da gente falar para os nossos telespectadores, ouvintes de Encantado do Vale do Taquari. Ô Maurício, eu acertei o teu sobrenome, Zedric, é isso? Eu não sei como tu fez, mas tu acertou. Inclusive, Nolimar, eu fui candidato a prefeito aqui em Porto Alegre em 2016, uma belíssima eleição, um grande aprendizado, mas uma das coisas que a gente precisava mostrar, infelizmente, é uma campanha muito curta, e eu fui vereador em Porto Alegre. Fui por a primeira eleição que eu concorri em 2000, eu tinha 19 anos e não me elegi. Fiz a metade do que precisava para ser vereador. Mas com persistência, com foco, com dedicação, em 2004 fui eleito vereador com 6 mil votos. E em 2008 eu fui reeleito o vereador mais votado aqui do Rio Grande do Sul, com quase 16 mil votos. Mas ainda assim, por repertório de Porto Alegre, eu não era conhecido. E ainda que tivesse feito uma bela votação, tinha todo um mecanismo para se apresentar. E aí a gente fez uma brincadeira que o jeito que eu faço política é muito descontraído, é muito informal. Eu sou anti-protocolo, anti-ortodoxia política, anti-conservadorismos de relações, de trato. E a gente fez uma brincadeira o seguinte, Maurício de Zedric é diferente até no nome. Porque a gente precisa mostrar que tem uma política diferente que a gente está fazendo e é muito legal poder mostrar e colecionar hoje os resultados que a gente tem aqui em Porto Alegre de gente que acompanhou as novas ideias que a gente tem para a capital, tem para a política, tem para a capital brasileira agora, e eu fico muito feliz com isso. Deixa eu perguntar aqui um pouquinho mais aqui da nossa domesticamente. Você foi também assessor do Zambiase, que é aqui de Nova Brécia, e todo mundo conhece o homem. Não, eu tive o prazer de aprender. Eu aprendi muito com o Zamba, em especial porque eu tive a oportunidade também de acompanhar o trabalho dele e do Gugu Streit, na Rádio Farroupilha. E quando a gente ia lá para anunciar os projetos, as obras, as ações que a gente fazia em Porto Alegre e enquanto deputado estadual, eu sempre tive condições de aprender o papel que tem uma rádio, o papel que tem um jornal, o papel que não é só levar informação. Muitas vezes, o que o próprio senador Zambiase, o próprio Zamba dizia, é que o papel dele era construir pontes, de unir quem tem com quem não tem,
quem pode com quem não pode, quem tem uma palavra para passar e quem tem uma necessidade para ouvir aquela mensagem. Então, a política também é muito disso, é construção de pontes para buscar e unir resultados, um protagonismo inovador, um protagonismo inclusivo, onde as pessoas sintam-se parte. Não é obrigação de ninguém fazer as coisas, se elas não estiverem motivadas, não estiverem contempladas em fazer parte de um projeto que possa mudar a nossa cidade, mudar a nossa região, mudar o estado e construir um novo Brasil. Essa vibe que a gente está carregando agora para esse cenário político nacional. E eu tenho o prazer agora, Nolimar, de poder estar em Brasília, na condição de vice-líder do governo Bolsonaro, construindo toda uma plataforma ideológica que muito tempo nós ficamos receosos de tratar. São temas espinhudos, temas preocupantes, mas que a gente precisa ter opinião. E aí, ressalto aqui, não só o trabalho que a Renira e o Caetano fazem através do Força do Vale, mas eu ressalto aqui toda essa onda que tem de gente nova fazendo política nova. E quando eu digo, Nolimar, que não é gente nova, não é uma questão etária, ela não é uma questão geracional, não é por ser jovem de idade, é por ser novo na mentalidade. Eu tenho colegas e vi isso, testemunho isso, pessoas que têm menos idade que eu e têm um pensamento completamente antiquado. Assim como tem pessoas como tu, como a Renira, que são mais experientes que eu e são renovadores, são visionários, estão pensando sempre à frente. E isso é muito legal de poder acompanhar, porque essa mudança de pensamento ela pode trazer mudanças de resultados que nós tanto desejamos e tanto esperamos há muito tempo. O Zedek, você lá é meio paradoxal, você fala que você não tem um conservadorismo, você é um jovem, né? Nasceu em 79, poxa. E ser líder de um governo, vice-líder de um governo na Câmara que tem o conservadorismo como meta, como é que é isso? Não, conservadorismo que eu falo é o conservadorismo de relação, sabe, de estabelecer protocolo e distanciamento. Antigamente a gente via políticos que eles se colocavam em pedestais. Isso mudou. Conservadorismo de ideias, de valores, esse eu defendo. Aquilo que ataca os valores que a gente defende, os valores morais, éticos, de comportamento societário, eu faço parte e gostaria muito de poder sempre estar liderando na Câmara Federal. Acho que tem temas que são preocupantes para nós. Por exemplo, nós agora estamos em vias de discutir na Câmara Federal a liberação do plantio de maconha, que tem um bastidor, saúde, né? um bastidor para uso medicinal, do uso e aplicação do canabidiol para diversas doenças, mas que também está agregado a isso a questão e uma discussão de conteúdo ideológico do uso recreacional. Isso a gente não pode permitir. Na verdade, já tem uma determinação do governo federal para poder oferecer o canabidiol na rede, no Sistema Único de Saúde. Ponto. Agora, trazer e plantar maconha aqui no Brasil, vocês imaginem a gravidade que vai acontecer, tal qual aconteceu no Uruguai, um aumento da violência. E isso descamba logo por tráfico, e quem vai mandar são esses grandes cartéis que hoje a gente vê em diversos países e que podem assombrar o nosso Brasil. Isso a gente não quer permitir. Tem outros tantos temas que são preocupantes. Por exemplo, teve um agora, e eu estou aqui com a pauta, antes da nossa live, eu estava estudando a pauta da sessão de quinta-feira. Tem um outro momento que foi tão discutido, tão criticado, inclusive, mas um dos temas que a gente poderá votar na quinta-feira é a atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Um código que estava arcaico, que favorecia muito a indústria da multa no Brasil, e infelizmente a gente vê relatos, registros. Aqui em Porto Alegre tem postes de iluminação que tem o lambe-lambe dizendo o seguinte: retome seu CNH. Daí tem o telefone lá de um despachante. Graças à oportunidade que o presidente tratou deste tema, de atualizar o Código de Trânsito Brasileiro, eu aprovei uma emenda que faz com que algo que já está positivado no Código de Trânsito Brasileiro, mas que nunca era cumprido, hoje vai virar automaticamente uma regra, uma determinação, porque quando a gente toma uma multa leve, que é uma multa de 3 pontos, ou uma média de 5 pontos,
O motorista, se ele não repeti-la em um ano, em 12 meses, ele tinha até então a oportunidade de reclamar isso ao Detran e o Detran fazer a transferência dessa multa em uma advertência. Poder oportunizar que a multa não fosse aplicada na carteira, os pontos, nem tampouco o valor cobrado pelo motorista. Por quê? Porque o papel do trânsito é educar. O papel da agência de fiscalização deve ser educar, sobretudo, preservar vidas. O que acabava acontecendo em todos os estados brasileiros, essa autorização nunca era levada à prova. E as pessoas eram multadas por isso. E mantinham um ponto na carteira, favorecendo aquilo que a gente conhece como a indústria da multa brasileira. Criar dificuldade para vender a facilidade. Foi aprovada essa nossa emenda no Código de Trânsito Brasileiro e automaticamente agora um bom motorista, o cara que fiz uma cagada aqui, tomei uma multa, estacionei a mais de 50 centímetros do meio fio, buzinei entre 10 da noite e 6 da manhã, pilotei minha bicicleta de forma agressiva, são multas esdrúxulas, muitas delas. Se ele não repetir em um ano, ele tem automaticamente convertido isso em notificação, porque o papel que o Código de Trânsito e a lei deve inferir na cabeça de cada motorista, se eu errei, eu tenho que me policiar para não repetir. E essa é a educação que a gente quer levar para o trânsito. São inúmeros temas que a gente tem lá em Brasília que está tratando isso de uma forma muito, muito forte. Eu acho isso muito válido, porque a gente já viu tanta coisa na questão do Detran. Inclusive, tem uma série de coisas resolvidas aqui no Rio Grande do Sul, se a gente falar em Detran, que ainda não está muito bem resolvido, né? E também teve lá alguns achados fenomenais, né? Como os primeiros socorros, umas coisas esdrúxulas, eu diria, que foram colocadas, até hoje não sei muito para quê. Mas eu estou vendo aqui, Maurício, e eu acho que o segundo tema que eu quero tratar contigo, que é uma coisa que tu lida muito aí na Câmara, estão dizendo aqui, por exemplo, que o canabidiol ele é utilizado em muitos países. Sim, é esta a proposta, porque vai beneficiar muitas crianças que têm uma necessidade do uso desse componente que é da maconha, né? Mas que é extremamente importante. Eu acho que isso sim, nós temos que pensar com a cabeça um pouco mais aberta, né? Eu acho que esse é um modo. E você lida muito com crianças aí, inclusive, eu diria, a sua proposta que tu tem aí para amenizar toda a agressão que uma criança possa estar recebendo. Explica para gente. Pois então, está para ser votado na Câmara Federal um projeto que, nesse período de reavaliações que o governo vem propondo, que possa oportunizar a majoração de pena, aumentar a pena para quem cometa crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Há 2 semanas atrás, Nolimar, nós votamos na Câmara Federal um projeto que aumenta a pena daqueles agentes públicos que desviarem recursos públicos em período de pandemia. A gente está dando uma lição no Congresso Nacional de que, tem coisa que a gente não vai aceitar mais, é intolerável, impraticável. E o crime contra a criança e adolescente é uma situação que eu há muito tempo milito. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou autor da lei 15.130 de 2018, que cria o cadastro estadual de pedófilos. Em Brasília, em função desse texto está sendo já apurado há algum tempo, eu fiz uma emenda para criação do cadastro nacional. O que é isso? É uma demonstração clara, inequívoca, de que nós não vamos aceitar um dos crimes mais bárbaros, mais bizarros contra as nossas crianças e adolescentes. Em especial, um recado que a gente dá agora, em função também desse Brasil que a gente vem vivendo, de pandemia, essa metodologia, essa linguagem do fica em casa, muitas vezes aproximou a criança do agressor, aproximou a mulher do agressor, o aumento do feminicídio, o aumento e a violência sexual contra crianças e adolescentes, ainda que os registros oficiais não tenham aumentado, ele com certeza aumentou e existe toda uma preocupação dos órgãos de controle, como a Polícia Federal, como as polícias civis, que estão apurando uma série de denúncias. O que reside sobre esse tema que é tão difícil e tão, muitas vezes, inoportuno para algumas famílias denunciarem, é o fato de que 90% dos casos o agressor tem a confiança
do núcleo familiar. Ou é um pai, ou é um padrasto, ou é o tio, ou é o irmão, ou é o vizinho, ou é o líder religioso, ou é o motorista da van, ou é o professor. E o constrangimento social está quando as pessoas deixam de denunciar. São muitos os casos. Aí em Encantado a gente tem o conselheiro tutelar, tem um conselho tutelar que representa muito bem. Eu ia falar agora do Salton, um trabalho que ele fez em muitas palestras na região, me acompanhando nessa legislação. O próprio vereador Moacir Tramontini também fez o anúncio dessa nossa lei junto à Câmara Municipal de Encantado, por conta da preocupação que a gente tem e espera poder retratar e proteger cada vez mais as crianças e os adolescentes. O crime sexual, o Brasil infelizmente, um dos maiores produtores de material de conteúdo pedófilo. E eu, ano passado, eu tive a oportunidade em Brasília de aprovar uma emenda junto ao Orçamento Geral da União para que a gente criasse uma rubrica de investimentos junto ao Ministério da Justiça, que é quem capitania as ações, as operações que ainda estão em curso, chamadas Luz da Infância. São operações de volume nacional. Todos os estados recebem equipes da Polícia Federal, do Ministério Público, a mobilização das polícias militar e civil para combater isso. E a gente acaba encontrando registros sórdidos. Nolimar, é um crime tão grave, a pedofilia é um crime tão horrendo, que o bandido que é preso, esse monstro, quando ele é preso, ele precisa ser apartado da população comum da prisão. Porque eles matam uma pessoa como essa. Eles não aceitam violência sexual. Imagina, nem os bandidos aceitam, não pode ser nós que vamos tolerar isso. A gente tem que denunciar. E para isso tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia Anônimo, para informações a respeito de crimes sexuais e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Tem o telefone 181, que é o Disque Denúncia Anônimo da Polícia Civil, e os conselhos tutelares de cada município. A gente precisa integrar isso. E essa plataforma que a gente acabou levando, que já é lei aqui no Rio Grande do Sul, que levou como conteúdo de produção em Brasília, é uma plataforma que reúne informações para todos os órgãos de controle, de combate, tanto a Polícia Federal, quanto o Ministério da Justiça, quanto as prefeituras através das suas secretarias de saúde e de assistência social, os conselhos tutelares, o Ministério Público, poderem ter acesso de informações que estão derivadas para pessoas que estejam ou têm indício de cometer o crime de pedofilia. A gente vai combater e essa é uma luta que eu faço frontalmente. A gente não pode aceitar isso. Eu quero uma opinião tua também a respeito desse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, onde nunca se viu, pelo menos agora há pouco tempo, e eu diria há pouco tempo, isso 100 anos, uma situação de uma doença que assola o mundo, para o mundo, deixa as pessoas pensando, muitas pessoas, como disseste antes, a história do fica em casa, como é que faz para ganhar a vida, desemprego. Faça uma análise para a gente, dá uma nivelada aí. O que é que tu pensa? Nolimar, eu tenho tratado muito desse assunto, em especial porque existem muitas reuniões temáticas que estão falando sobre o conteúdo de distanciamento social, as práticas que nós adotamos, o comparativo com outros países, mas uma coisa que a gente precisa fazer é um reconhecimento. O primeiro, quem conhece a história sabe que essa não foi a primeira pandemia em escala mundial. Quem também conhece um pouco de ciência sabe que essa não será a última. Acho que o conteúdo da pandemia nos coloca aqui preocupações. Preocupações para o Brasil, preocupações para os estados e preocupações para os nossos municípios. O primeiro reconhecimento que a gente faz é que uma situação como essa, onde uma pandemia exige que o governo, o Estado brasileiro, demande equipamentos para sua rede hospitalar, demande equipamentos para atendimento da nossa população. Grande dificuldade que nós tivemos é que majoritariamente, grande parte da produção de implementos médicos, de equipamentos médicos, hoje é produzido fora do país, na China. E numa demanda mundial, todos os países recorrem para o mesmo fornecedor, os preços aumentam, eles não conseguem entregar em tempo, muitas vezes nem
conseguem apresentar a qualidade desejada por nós. Isso é um problema que a gente precisa retratar aqui com uma nova forma de pensar a economia. A gente precisa reindustrializar o Brasil. E isso aconteceu também com os sais, com princípios ativos na produção de remédios, que grande parte deles está concentrada na Índia, e o mesmo problema. A ordem mundial recorreu à Índia e eles não conseguiram entregar para todo mundo. Essa é uma definição, a gente aprende com os nossos erros, mas aprende também com a solidariedade, com a integração. Quantas foram as universidades que produziram, com planta aberta, ventiladores pulmonares capazes de atender a demanda? O que a gente viu também foi a grande burocracia que tem para colocar isso em prática. Então são exemplos que a gente vai, a pauta 01 para o momento pós-pandemia. A gente agora está muito preocupado com a produção da vacina. A primeira que tiver com a determinação ou tiver a eficácia comprovada para cuidar da nossa gente, primeiro a gente tem que pensar o mecanismo de imunizar a nossa população para poder ter uma retomada gradual daquilo que a gente viu acontecer. Muitos municípios, muitos estados definiram um regramento de distanciamento social, um comportamento para aquilo que a gente não conhecia. A pandemia a gente foi e vem conhecendo ela ao longo do tempo. Mas, efetivamente, o que aconteceu foi um comportamento que perdura até hoje, de muitas pessoas acharem que a gente não tem que retomar mesmo as atividades, quando, na verdade, a gente está matando o nosso pequeno comércio, os nossos varejistas, os nossos atacadistas. Efetivamente, a gente viu, com o regramento do distanciamento social, muitas pessoas perderam o emprego. E esse auxílio emergencial que nós aprovamos e te digo aqui, Nolimar, com muita propriedade, a Câmara Federal definiu um rito diferenciado para as nossas sessões. Nós mantivemos ela praticamente ao longo do ano inteiro, muitas vezes de forma virtual, mas com o foco todo direcionado para ações de combate ao Covid-19. Então foi uma cartela de produtos que nós aprovamos para atender a nossa população. O auxílio emergencial, o auxílio às médias empresas, o auxílio à microempresa. Foi todo um conteúdo de valores, de recursos aportados na economia a fim de, pelo menos, dar condições mínimas de dignidade para as famílias que viram as portas da escola fechar, da empresa fechar, do comércio fechar e não ter a oportunidade de poder continuar produzindo. O Brasil que a gente espera agora, conhecendo essa questão de pandemia, que a gente possa respeitar a etiqueta sanitária, a etiqueta respiratória, o uso e emprego da máscara, a higiene. Isso precisa ser matéria de sala de aula, Nolimar. Tenho dito isso, que nós precisamos educar nossas crianças, a nova geração, para fazer um enfrentamento melhor do que a nossa geração está fazendo. Porque é muito engraçado, a gente vê muita gente defender, não tem que voltar às aulas, não tem que voltar ao trabalho, não tem que voltar às atividades, mas se chamar para um churrasco no fim de semana, tá lá juntos comemorando. Tem falsos moralistas, a gente viu as fotos do fim de semana aqui, a Orla do Guaíba, abarrotada. E quando é algo que precisa dedicação, é o fica em casa. Quando é diversão, bora tomar uma. Tá errado isso. Então a gente precisa retomar a economia, e são inúmeros mecanismos e canais de financiamento que a gente estabeleceu para aqueles que perderam o seu emprego pudessem buscar alternativas. E eu espero que uma das alternativas que o Estado brasileiro possa imprimir, e é uma das situações que a gente tem feito, me lembra de um programa que a gente coordenou aqui no Rio Grande do Sul quando eu fui secretário da micro e pequena empresa, que era o Programa Gaúcho de Microcrédito, uma forma de fazer com que as pessoas produzam sua renda, reorganizem-se enquanto empresários. Aqueles que perderam o emprego sabem uma atividade, têm uma atividade, podem dar o peitaço e montar o seu próprio negócio para que possamos efetivamente reconstruir a economia brasileira a partir do nosso município, garantindo que ninguém fique na estrada por falta de atendimento ou de oportunidade. Além disso, a chance que a gente tem
matriz que a gente precisa restabelecer de reindustrializar, de investir na indústria brasileira, de garantir que nós tenhamos oportunidade de contratação de pessoas, especialização, cursos de educação técnica, que são cursos relativamente rápidos, ou muito objetivos para ingressar nesse mercado, que a gente espera que possa ser reaberto e retomado com força para garantir que o Brasil retome a economia que a gente quer ver acontecer. Não dá para esquecer os mais de 120 mil mortos também aí. Mas você acha que nós vamos sair melhor do que estávamos quando sairmos disso aqui? Acho que a gente vai sair com aprendizado. Conseguir identificar quais foram os nossos erros, e em cima deles ter oportunidade, ter criatividade para permitir que o Brasil não os repita. Acho que tem, e muitas vezes as pessoas colocam a culpa no presidente Bolsonaro, no deputado federal, no jornalista. Essa não é uma culpa nossa, essa é uma culpa de geração. Infelizmente a gente viu isso acontecer no Brasil ao longo dos anos. E precisou um momento como esse para entender que desse jeito a gente não pode continuar. Uma matéria que você entende muito bem, que são as micro e pequenas empresas, e quando você diz que dá um peitaço, eu acho que esse é um momento também, quando a gente vê muitas profissões que vão acabar por conta das tecnologias, por conta do mundo, enfim. Você acha que o empreendedorismo, a pessoa que conhece de um trabalho, ela quer fazer, ela pode ter ainda melhores condições por conta dessa burocracia que ainda existe para melhor do governo federal, do governo estadual? Seria uma proposta, por exemplo, melhorar essa condição para que o cara seja empreendedor de fato? Ano passado nós votamos a lei da liberdade econômica, Nolimar. Já é a grande mensagem que nós mandamos para todos os brasileiros, que a gente quer desamarrar a burocracia brasileira. E aí, não só a burocracia, a dificuldade de acesso a crédito. Eu recentemente fiz uma viagem com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre essas plataformas de investimento, de startups, e uma delas foi a situação de investir na micro e pequena empresa. De uma forma, é difícil a gente reconhecer a burocracia que precisa, por exemplo, para um padeiro que está com um avental sujo de farinha, quando ele busca um agente bancário, ele não consegue o crédito. Ou o mecânico que tem a mão suja de graxa, quando ele vai numa agência bancária, não vai conseguir o crédito. Felizmente, o banco gosta muitas vezes de emprestar dinheiro para quem já tem dinheiro, ou para quem não precisa de dinheiro. Que a gente precisa criar uma forma, um mecanismo de irradiar essa economia através de pessoas que têm a oportunidade, que são trabalhadoras, que têm a mesma dignidade, precisam ter o mesmo reconhecimento para estabelecer com que os nossos municípios estejam cada vez mais fortalecidos através da sua indústria local. E é engraçado, porque agora a gente tem eleições municipais, e eu percorro muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul, e aí a gente sempre fala com o UV, os candidatos, falando assim, não, porque eu vou trazer empresas que vêm de fora. Cara, a primeira coisa que um prefeito tem que fazer é cuidar da empresa que está dentro, para que ela não quebre, para que ela não feche. Ou tem exemplos de ações que a gente liderou quando esteve na Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, como foi o caso de ver um município que depende 30%, 40% do seu orçamento só de uma empresa. E aí, do dia para a noite, ela decide fechar a porta. E ficam 600, 700 pessoas desempregadas. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, isso é um absurdo. A gente precisa criar oportunidade para que nossa gente possa ter condições de produzir, de capitanear o seu investimento através do seu negócio. E tem um exemplo que eu cito em todo o Brasil aqui, que é uma constatação que a gente faz aqui da colonização italiana no Brasil. Muitos vieram da Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra, tendo tido a experiência nefasta de uma guerra no seu país. A Itália, muitos municípios foram destruídos pelas bombas. E o que a gente notava é que muitos se abrigavam em porões. Quando esses italianos vieram para o Brasil, as casas aqui tinham seu porão e tinham o dormitório, as suas peças de uso comum. Grande parte dessa colonização trouxe consigo esse viés empreendedor. Quando a gente vai num porão, a gente vê que ele faz o seu próprio salame,
ele faz a chimia, a compota, o queijo, tá lá uma máquina de costura, tem lá um carro que ele está recuperando. Isso é empreendedorismo. Agora, o que falta muitas vezes é dinheiro para que essa atividade que ele faz no porão possa ser atividade prioritária, que as pessoas possam construir sua própria empresa. Quantos foram os testemunhos que eu recebi de mães que tiveram a oportunidade de botar um negócio em casa e o zelo pela criança, pela família, pela alimentação, ficou muito melhor porque está trabalhando dentro do seu próprio domicílio, dona do seu próprio negócio, garantindo subsistência para que a sua família possa crescer com os olhos, com atenção e com o carinho de quem está perto. Então, para isso falta crédito. Então, vence a burocracia, oferece crédito e, se possível, coloca muita qualificação na vida dessas pessoas. Isso é verdade. Quando a gente fala que falta crédito, por exemplo, assim, eu tenho dito aqui repetidas vezes que nosso agricultor, nós estamos vivendo uma região aqui, são pequenas propriedades rurais, mas extremamente produtivas. Aqui se vive muito bem ainda. É uma parte do Rio Grande do Sul que é considerada boa, né? Que produz trabalho, renda, enfim. Mas tem muitos empréstimos que é para o chiqueiro do porco, para o aviário, e não para a casa do produtor. Muitas vezes essas edificações são muito mais modernas que a própria casa, que muitas vezes não deu condições para construir, porque não tem um financiamento próprio para isso ainda, né? São coisas que não se entende ainda muito bem isso, né? E teve uma ação muito legal que a gente fez aí com vocês no Vale do Taquari, em especial com a cooperativa de leite, a Consuelo, a Dália Alimentos. A de Teutônia. A Langueru. A Langueru. Que foi o microcrédito que serviu para a Consuelo, que serviu para a Dália, que serviu para todos. Nós criamos o microcrédito da bacia leiteira. E era muito engraçado, o leite, quando ele é resfriado, além da qualidade sanitária dele ser melhor, o leite é comprado com um bônus de 2, 3 centavos, não me lembro, não sei que valor está isso hoje. Esse valor, quando a gente atribuía na conta de uma pequena propriedade que não tinha um resfriador, pesava muito. E hoje é uma exigência ter o resfriador para oferecer um bom produto. Nós criamos o microcrédito da bacia leiteira, financiamos a compra dos resfriadores de leite, e esses resfriadores eram pagos só com o valor do bônus da venda do leite resfriado. Então, ter inteligência, sabe? Arquitetar bem a matriz econômica do local, e para isso a gente precisa conhecer, precisa ter o pertencimento, garantir que as pessoas possam ter crédito, e esse crédito possa servir não só para aumentar a produção, a lucratividade, mas também a receita dos nossos municípios. É isso que a gente tem que ter foco. E isso foi uma grande medida que a gente estabeleceu e ajudou muita gente. Agora, outras tantas ações podem ser lideradas e cada município, cada região do Rio Grande do Sul tem a sua particularidade. Então, o Brasil é um país continental. Que bom que a gente pudesse ter dirigentes, líderes empresariais, políticos, que entendessem essa preocupação de poder retomar a economia pela base. E a gente vive um país uma política muito equivocada, porque o que a gente produz, dinheiro público não existe. O dinheiro público é produzido por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso suor, pela nossa dedicação. Grande parte dele acaba parando em Brasília. E aí vai lá os prefeitos, lideram comitivas para passar o Pires, tentar trazer um recurso para cá. A gente precisa, como diz o presidente Bolsonaro, ter um Brasil de mais municípios e menos Brasília. Mais Brasil e menos Brasília. É o grande layout que a gente está imaginando para uma nova economia. E que a gente possa construir essa forma muito presencial de poder estar levando recurso para os nossos municípios e fazendo com que o recurso não fique perdido no tempo, no espaço, que ele possa produzir novas riquezas e garantir aí a capacidade empreendedora da nossa gente. Falando nisso, por exemplo, muitos municípios vivem hoje, talvez mais pelo fundo de participação, as emendas parlamentares. Posso eu não concordar muito com esse objeto, da forma que se faz, mas ainda vamos dizer assim, a saída dos pequenos municípios são a ajuda de vocês, deputado. E a gente sabe que vocês inclusive, têm participado aqui em Encantado com algumas emendas. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, que aí posso não concordar, mas é o modelo atual, então
e é o que beneficia os municípios pequenos ainda, viu? É a forma de democratizar o recurso, muitas vezes, para que a gente possa levar para todo o Rio Grande através de ações, de obras, de equipamentos. Eu fico muito feliz quando a gente pode entregar um ventilador pulmonar nos municípios aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que aquilo lá está indo diretamente para salvar a vida. E assim como eu fiz para Encantado. Eu, o primeiro ano de deputado federal, a gente não tem emenda, tem muita articulação para buscar e liberar recursos que estão nos ministérios e podem ser encaminhados por propostas voluntárias em conjunto com as prefeituras, com as regiões. E nesse primeiro ano de emenda impositiva, eu tive condições de indicar 3,5 milhões aí para o Vale do Taquari. Para Encantado, nós indicamos 300 mil reais para a compra de um caminhão de transporte de dejetos. Foi um pleito do vereador Moacir Tramontini para atender as nossas comunidades e poder melhorar a agricultura local. Outro pleito que a gente que eu tive essa participação do nosso conselheiro tutelar, o Salton, foi a oportunidade de levar 100 mil reais para a saúde do município e 100 mil reais em compra de equipamentos também, a pedido do vereador Tramontini, para a gente poder equipar melhor o hospital que está em obras aí em Encantado. Não sei se já terminou a reforma, mas eu espero que em breve a gente possa estar acompanhando a entrega desses equipamentos. Mas tudo isso tem um reflexo. A minha preocupação, pelo menos enquanto parlamentar, eu cheguei em Brasília sem distribuir R$ 1 de emenda. Hoje eu sei a importância que ela tem, Nolimar, na vida das pessoas, porque recentemente eu fui entregar um raio-x no município de Candiota, que aí a gente passa a perceber o quanto significa, o quanto é importante conhecer as realidades locais. Lá em Candiota, tem uma distância de 60 quilômetros de Bagé. Tu imagina que uma pessoa que precisava fazer o raio-x, ela precisa, com dor, precisava embarcar num carro, fazer 60 quilômetros de ida, 60 quilômetros de volta, perdia o dia. Esse valor economizado pela Prefeitura Municipal vai ser revertido em ações finalísticas da área da saúde para atender outras tantas demandas. Então, tudo que a gente pode conhecer, e quando a gente tem pertencimento, quando a gente dá a oportunidade de viver a realidade do local, eu me sinto muito, muito presente, encantado. Tive aí no último fim de semana para acompanhar as ações e ver aquilo que a gente pode, através dessas emendas, fazer a diferença para o município. Economiza de um lado, coloca recurso para o outro, e é muito legal poder ver que a emenda é a materialização, quando bem trabalhada, é a materialização de projetos que a gente quer ver acontecer. Foi o caso ontem, eu fui entregar um ônibus escolar para o município de Arroio do Sal, que atende crianças com deficiência, que é uma bandeira minha. Eu participo lá em Brasília de inúmeras comissões que tratam disso, e eu fico muito honrado poder ver o seguinte: pelo menos aqui, alguém que precise vai ser bem atendido. E esse é o saldo dessas nossas emendas na vida das pessoas, na vida de cada gaúcho e cada gaúcha. Muito bem, deputado. A gente fica sempre grato quando essas emendas têm um rumo certo e atingem seus objetivos, com toda certeza. Deputado, deixa eu aproveitar aqui e falar um pouquinho do nosso Rio Grande do Sul. O seu partido está junto aí com o governo do estado e tem uma situação, por exemplo, na última sexta-feira, se eu não me engano, veio a última, quarta, o valor do governo federal, acho que foi quase 2 bilhões de reais, que veio aquela ajuda do Covid e tal, e aí o governo estava usando esse dinheiro de alguma forma, né? Tinha aí em torno de 481 milhões para uso livre, a fim aí de amenizar aí os impactos da arrecadação. E estava pagando também o salário. Como é que o senhor está vendo aí? O Rio Grande do Sul tem jeito? O governo que está aí vai conseguir dar jeito ou demanda de mais tempo? Essa é uma solução que não é do dia para a noite. Isso está provado em função do descompasso financeiro que o governo do estado tem com relação às suas responsabilidades, em especial com toda essa questão comportamental administrativa de 30 anos. Nós temos uma máquina pública grande, a arrecadação, hoje o Rio Grande do Sul sobrevive efetivamente de uma grande economia, que é a economia primária. Hoje a gente precisa trabalhar mecanismos de poder fazer com que o Rio Grande do Sul
retome condições de investir em outros modais que possam trazer retorno e que comecem a pensar, comece a reorganizar a finança do Estado. A gente vê aqui, nós somos vizinhos de Santa Catarina, a barranca do Rio Uruguai do outro lado está carregado de centros de distribuição, rodovias recentemente asfaltadas, gasolina mais barata. A gente precisa trabalhar isso. E eu vejo na figura do governador Eduardo Leite um cara dedicado para isso, mas que o tempo e a linha cronológica não é de uma rapidez para isso. E, em especial, quando a gente trata das finanças do Estado, aí sim, dos recursos federais, a gente sabe que esses recursos do Covid eles não vão durar para sempre. Terminou agora. E efetivamente a gente tem que ter uma boa aplicação deles, já pensando também na retomada da vida, da economia, de uma forma diferenciada a partir do encerramento dessa situação. É verdade, situação econômica e da reforma que está pretendendo, por exemplo, com a reforma aí Por exemplo, assim, eu vou te dar você falou da gasolina. Aqui no Rio Grande do Sul ela é 5% mais cara em termos de ICMS do que Santa Catarina. Esses centros logísticos de empresas que estão aqui no Rio Grande do Sul estão colocando lá porque lá o ICM é mais barato. E aqui agora quer se fazer uma reforma tributária. Como é que tu está entendendo isso? Como é que tu está dizendo para o teu eleitor que vai impactar na tua eleição também, né? Nolimar, eu tenho dito e disse isso em Brasília por conta de muitas pessoas justificarem que o Brasil também precisa retomar uma matriz tributária diferenciada, que poderia criar novos impostos. Eu sou contra a criação de imposto e sou contra o aumento de imposto. Então, eu tenho essa posição. Eu acho que tem outras medidas para se fazer, mas a equipe econômica do Estado é uma equipe competente, espero que possa aprender com a sua expertise, tentar criar um mecanismo, porque a reforma tributária era para ser votada essa semana, já não será, não sei, eu sei que tem inúmeras bancadas que já estão manifestando contrariamente à votação. É um assunto que o governo vai ter que tratar, talvez, sob uma nova ótica. Aqui nós temos umas manias, por exemplo, assim, ó, eu não quero entrar no mérito, né, se é importante ou não fazer essa reforma tributária do jeito que está pretendendo o governo federal. Mas quando se alia a um governo que está aí administrando, tem aí seu bônus e tem o ônus, né? Muitas vezes quando tem deputado que está lá com sua representatividade boa dentro do governo, né, com todas as benesses que infelizmente ainda se dá, e na hora de votar fico jogando um pouco para a torcida aí. E tem muito disso, né? Tem muito, mas também tem essa posição de muitos outros parlamentares. É o meu caso, por exemplo. Eu não tenho algum cargo no governo federal para justificar um voto a cabresto. Acho que isso me dá liberdade para votar conforme meus ideais, conforme a gente se relaciona com os nossos eleitores, com as pessoas que pensam e que têm a mesma vibe que a gente tem para defender quais são os valores, quais são os princípios, quais são os ideais que a gente tem para descobrir e suportar. E, em especial, poxa, o imposto ele acaba sempre prejudicando o menor, mais pequeno, a pessoa que deveria ter a proteção do Estado e não tem. Então, essa é a minha posição. Deputado, eu sei que seu tempo, nós não vamos poder cumprir 1 hora que o Instagram nos dá, mas eu gostaria só de um comentário do senhor, como é que é ser deputado na Câmara dos Deputados com 513 deputados representando seus interesses, suas vontades, seus domínios. É um campo minado ali. Eu gostaria que tu me contasse como é que é conviver nesse meio aí. Cara, tem que ter muito cuidado, né? Porque lá tem pessoas muito experientes, a gente vê de tudo, mas também nós colocamos os limites daquilo que podem tratar ou não. Eu tenho hábito, isso desde a época que eu comecei na política, eu trabalho de porta aberta. Não preciso fechar a porta para ter nenhum assunto. E por ter começado muito jovem, eu comecei também a ter que ter um preparo muito mais sério, muito mais rigoroso,
porque muitas vezes é só um guri. Pô, gente, não é só um guri, a gente tem uma opinião, está cercado de pessoas que representam muitos valores e que nós não vamos permitir desonrá-lo. E é isso que fez com que a minha pauta política fosse sempre na ponta da faca. E, em especial, isso se traduz também para o meu mandato, porque aquilo que eu posso fazer, eu faço. Digo que faço, pode ter certeza, dar as costas e a convicção de que eu vou cumprir. Aquilo que eu não faço, eu digo, eu não vou fazer. E também é um assunto, para mim, encerrado. Então, a gente tem que ter, lá em Brasília, muita seriedade. Acho que não tem que ter... Eu faço parte de uma nova geração que não quer ter vantagem, arrego, benesse nenhuma. A gente quer fazer, deixar um legado. E eu acho que isso que a gente está promovendo lá. Eu sou muito orgulhoso, eu tenho muito orgulho de muitos projetos que eu fiz, porque essa vibe que a gente tem aqui de poder trocar ideia, participar, um mandato colaborativo, me deu a oportunidade para assinar uma alteração na lei do estágio, através de um estagiário aqui de Porto Alegre que é candidato a vereador. Me deu a oportunidade de assinar com o presidente do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Eduardo Trindade, e o médico oncologista, mastologista, Dr. Pedrini, do Grupo Hospitalar Conceição, o projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer. E assim, se eu fosse narrar todos os textos, todas as normas, todos os pronunciamentos que eu fiz, sempre foi com muita gente representada. Isso também mostrou lá no plenário da Câmara que eu não estou sozinho lá. São 513 oficialmente. Agora, nós somos quase 84 mil deputados federais aqui no Rio Grande do Sul que me acompanharam na última eleição e que têm voz, têm vez, têm atividade e têm o meu reconhecimento e o meu respeito. É para eles a seriedade com que eu lido nesse mandato das novas ideias em Brasília. Eu acho que a gente está precisando de novas ideias, de ideias que venham em benefício cada vez mais para o nosso povo, que é cada vez para aquele povo que mais precisa de verdade. Obrigado, deputado, um grande abraço, foi um prazer enorme falar contigo. Nolimar, o tema mais importante não quis tratar que a eleição de Encantado? Nós estamos num programa, sabe por quê? Eu pedi hoje, eu pedi que o Caetano fizesse uma consulta junto à questão eleitoral, como é que nós nos adequamos neste momento de lei eleitoral, se pode, se não pode. Olha, estamos que nem num campo assim bem estreito agora aqui, né? Nós vamos ter eleições, inclusive um do seu partido, que é o Jonas, né? Eu disse antes... Eu quero mandar um abraço, viu? O Jonas Calvi, pela história dele aí no município, por ter sido vereador, e pela coragem que ele está colocando agora de estar numa condição de pré-candidato a vice-prefeito com o prefeito Adroaldo. Quero fazer minha homenagem a ele aí pela dedicação, pelo entusiasmo, porque muitas mensagens recebi de toda a região aí dizendo o seguinte: poxa, é uma renovação que a gente esperava, que a gente queria ver acontecer aí no município de Encantado. Para fazer, então, daí, vamos dizer assim, a isonomia pretendida nas eleições, que eu acho que ainda estamos longe disso acontecer, eu vou dar o nome dos outros dois, que são o Enoir Cardoso e o Celso Calduro, que é a outra ponta desta eleição aqui de Encantado. Valeu, deputado, um grande abraço, tá? Abração, Nolimar, fiquem com Deus e um beijo na Renira. Um abraço, tá? Tchau, tchau.